Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez tier list, fazia um tempinho que eu não trazia pra cá. Bora conversar um pouquinho sobre a equipe Rocket. Eu vou aproveitar enquanto eu vou fazendo a tier list pra comentar um pouquinho sobre a minha impressão da equipe Rocket, porque nas reviews a gente acaba comentando assim, né, bem superficialmente sobre a situação da equipe Rocket no anime, e eu acho que eles são personagens muito importantes, mas eu percebo que eles ficaram muito pra trás em vários aspectos assim no anime Pokémon, e não sei, eu acho que falta um pouquinho mais da equipe Rocket que eu gostaria de ver, que era explorado até a 4ª geração e depois foi meio que jogado às traças. Mas vamos lá. Vamos conversando enquanto isso, eu vou montando a minha tier list e depois eu explico o porquê eu coloquei cada Pokémon em cada lugar. Mas, em resumo, pessoal, particularmente, eu não gosto de como a equipe Rocket ficou depois da 4ª geração, como eu havia dito. Por quê? Porque eu acho que eles tinham características tão interessantes como, por exemplo, o passado de ambos, né? Era muito legal ficar sabendo um pouquinho mais sobre eles e o passado deles. E acho que o James teve mais espaço, eu diria, no elenco em si, né? Sobre o tratamento que eles tinham dentro do anime. Porque o James, ele era um personagem muito interessante de se explorar, eu acho, pra colocar como ele era um menino mimado e alguns Pokémon que faziam parte da vida dele quando ele era menor. A gente também teve diversas coisas que a gente acabou, né, encontrando uma réplica da Jessie ali que gostava muito do James, etc. Então foi muito legal saber sobre o James no anime Pokémon, sobre o passado dele. Já a Jessie, a gente não tem tanta informação da Jessie sobre a infância dela, né? A Jessie tem, acho que na história dela, um grande buraco, assim, de informações, né? Nós não sabemos muito sobre a Jessie, de fato, e, enfim. Mas eu gosto muito dela também. O problema é que, depois de Unova, eu percebi que o anime parece... não sei... O anime parece que não tava mais afim de explorar a equipe Rocket. Parece, tipo assim, a gente precisa ter eles aqui ainda, porque eles são um alívio cômico. Mas, sinceramente, não ligo muito pra eles. Então, vamos deixar, mas, enfim, né? Eu acho que esse é o meu problema com a equipe Rocket atualmente, porque é tão interessante saber um pouquinho mais deles. E eles simplesmente, na maioria das vezes, isso desde o começo, obviamente, são deixados pra atrapalhar. E quando tinha concursos e performances, era muito bom, porque eles tinham algo pra encaixar a Jessie de uma maneira formidável, né? Então, assim, o lance da Jessie rivalizar com a garota que seguia o Ash, acompanhava o Ash, era muito interessante. Mas isso meio que sumiu. Depois de XY não tivemos mais. Eu confesso que em Alola eu até gostei um pouquinho deles terem feito a base secreta deles lá. E todo o lance que eles tiveram com a Bioware e etc. Mas eu ainda não fiquei tão feliz assim com o desempenho da equipe Rocket no anime. Eu acho que eles estão só pra cumprir tabela mesmo. Depois da captura do Morpeko, que inclusive não aparece nessa tier list, mas depois eu falo pra vocês onde eu vou colocar ele. Eu tenho esperança que a equipe Rocket renasça de alguma forma, sabe? Eu realmente gostaria de ver, mas tenho minhas dúvidas. Enfim, vamos lá então conversar sobre a tier list, o porquê eu deixei cada Pokémon em cada lugar, né? Bom, o Rank S eu acho que é bem notável, como, por exemplo, os primeiros Pokémons da equipe Rocket ganham destaque, né? Mas eu joguei o Yanmega pra cá, porque como o Yama, ele era muito ruim. A gente não sabia muito sobre o Yama, ele era meio, tipo, apagadão. A Jessie até, né, tentou dar o Yama pro Giovanni, mas ele disse que tinha vários, então ela acabou ficando com ele. Mas em Diamante e Pérola ele brilhou, e como ele brilhou, né, nas performances. E eu acho que foi o Pokémon, até hoje, um dos Pokémons mais
poderosos que a equipe Rocket já teve, né? Que eles possuíam dentro da Pokébola. Eu acho que o Yanmega era o senhor Pokémon. Eu sinto falta do Yanmega. Eu gostaria que os roteiristas deixassem a equipe Rocket fazer um Dream Team. Seria bem legal eles com alguns Pokémons do passado. Enfim, Yanmega fica aqui como primeiro, sem dúvida. E aí, podemos seguir pro resto. O Meow, um Pokémon que eu gosto demais também. O Meow se encaixa com a mesma situação da Jessie e do James sobre o passado dele. É legal porque em episódios recentes ele interagiu com a Koharu. E é interessante que temos um pouquinho de continuidade sobre quando a Koharu pergunta pro Meow, né? Como você aprendeu a falar? E aí ele fala, foi por causa de alguém que eu gostava muito. Então assim, apesar do anime não trazer flashbacks, etc., é legal saber sempre um pouquinho da história do Meow, né? E o Meow, ele é um Pokémon muito carismático. Independente dele não ser, né, um Pokémon capturado oficialmente da equipe Rocket, ele é um membro da equipe Rocket, ainda assim é um Pokémon e ele é um dos Pokémons que eu mais gosto, então Meow fica aqui. Arbok e Weezing, eu acho que é compreensível porque os dois estão aqui, né? Os Pokémons clássicos da equipe Rocket, desde Ekans e Koffing, eles, assim, extraem a personalidade de ambos, né? Eu acho isso sensacional, então não tenho nem o que dizer, assim, pra mim é muita nostalgia, mas também são Pokémons extremamente divertidos de ter acompanhado durante toda a saga clássica ali, né? E até eles irem embora. Lictang, eu vou ser meio sincero, assim, inicialmente eu não gostei da troca de Lictang pro Wobbuffet. Hoje eu gosto muito do Wobbuffet, mas na época eu adorava o Lictang. Eu achava ele, tipo assim, muito a cara da equipe Rocket. O fato dele lamber o Pokémon e o Pokémon ficar, tipo assim, sem reação, né, era demais. E a gente tem um counter dele na época, que era o Psyduck, também era muito legal. Então, o Lictang, eu acho que ele poderia ter ficado na mão da equipe Rocket. Talvez o Wobbuffet indo pro James, eu não sei. E a Jessie ainda permanecendo com o Lictang teria sido muito, muito legal. E até mesmo, quem sabe, evoluindo o Lictang na era Diamante e Pérola, né? Infelizmente não aconteceu. Seviper, eu acho que foi um dos melhores Pokémons que a Jessie já teve. Eu vou comprar a briga. Eu acho que foi até melhor que o Arbok. Seviper era muito, muito, muito divertido de acompanhar. Nos concursos ele era maravilhoso também, apesar que eu acho que o Dustox era muito mais, né? Não sei se vocês não estão vendo aí porque o meu rosto tá em cima, mas eu adorava o Dustox. E, enfim, ambos eram divertidos demais de acompanhar, então fica aqui. Eu acho que eu fiz um pouco de injustiça quanto ao Victreebel estar aqui embaixo e os outros dois Pokémon que seguem a linha do que o Victreebel fazia estão em cima dele. Eu gostava do Victreebel, mas eu achava ele muito mais insuportável que o Cacnea e o Carnivine. Porque pelo menos os outros dois executavam a maioria das vezes os comandos do James e eles não eram tão desobedientes, sabe? Tipo, eu não sei, eu tenho um problema com o Victreebel. Eu gostava dele, mas eu ainda acho que Cacnea e Carnivine funcionam melhor como os Pokémons do James e os Pokémons que vieram seguinte aí com a mesma personalidade. Lembrando que o James nem sempre teve os Pokémon com esse mesmo tipo de personalidade, mas se a gente fosse colocar aqui, por exemplo, Marine, também é um Pokémon que eu gostei demais, mas o Victreebel, de fato, não foi um Pokémon que eu gostei tanto assim. Mime Jr., eu confesso que eu adorava ele. Ter ele imitando, né, os outros e as frases que ele fazia assim, né, quando ele ficava bravo ou o James falava alguma coisa e ele vinha em seguida fazendo os gestinhos assim, era demais. Logo depois também do lema da equipe Rocket, era muito legal acompanhar o Mime Jr., então, enfim, também merece estar aqui no S. Gourgeist, acho que foi uma das Pokémons mais sentimentais da Jessie, talvez. Eu acho que foi um Pokémon tão legal de acompanhar a amizade. Kalos foi uma época importante pra Jessie também, no quesito das performances. E o momento da evolução também do Pumpkaboo pra Gourgeist foi bem legal, porque a Jessie, o Pokémon fica um pouco bravo com a Jessie por conta da troca, mas depois ele percebe que a Jessie gosta tanto dele e acaba, né, mesmo ficando bravo, depois voltando a ficar de bem com a Jessie. Então, eu gostei muito da evolução e da parceria dos dois personagens, né, Pumpkaboo e Jessie formam uma bela dupla. Marine, como eu disse, eu gostei bastante. No começo ela me irritava, mas eu acho essencial ter um Pokémon que fica pegando no pé do James, mas ao mesmo tempo é um Pokémon amoroso. Enfim.
Mimikyu, assim, meu xodozinho de Alola. Assim, uma das coisas que eu mais sinto falta em Alola é o Mimikyu. E se eles trouxessem pra jornadas, eu não acharia ruim. Era muito legal ele ficando nervoso com o Pikachu, quando estivesse próximo, né, o Pikachu. E, enfim, Mimikyu pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceu pra Jessie, a equipe Rocket e a Alola, sabe? Eu adoro o Mimikyu. E mesmo que ele fosse imóvel e não fizesse nada, eu ia continuar amando ele. Então tem um lance preferencial aqui no Mimikyu. Então eu gosto muito dele e vai ficar aqui. E o Rotom Phone da equipe Rocket, eu acho ele hilário. Poderiam trabalhar melhor com isso daqui, porque ele é muito divertido. E ele fica sempre tirando a equipe Rocket, então é fantástico. Bom, Victory Bell já expliquei. Growlithe, K, Bewear e o filhotinho. O Growlithe não tivemos muita coisa, mas eu gosto da ideia do James ter um Growlithe. O Inkay, eu gostava dele, mas também, assim, eu gostei muito do papel que eles deram pro Inkay por aquele lance do Malamar, sabe? Aqueles Malamars malvados, etc. Então, eu gostei desse plot pro Inkay, mas do resto eu não vi ele tão, assim, tão magnífico. Bewear era um Pokémon que seguia a equipe Rocket e, na verdade, né, ele prendia a equipe Rocket. Eu gostava da Bewear. Era uma forma diferente, né, da equipe Rocket sair decolando. Então a Bewear sempre vinha pra salvá-los. Tenho um carinho pela Bewear. Acho que é mais justo deixá-la aqui. Mas o filhotinho, fofinho. Mas fica por assim. Chimecho e o Pelipper. Eu gosto do Pelipper. Aquele episódio do sorvete foi muito legal. Mas do resto, não temos muitas infos do Pelipper. Então eu deixo ele aqui. E o Chimecho, apesar de eu gostar dele, ele exercer, né, a mesma função do Mime Jr., porque o Mime Jr., se eu não me engano, veio depois do Chimecho, eu acho que o Mime Jr. executa um pouquinho melhor. Então, vou ser mais justo. Eu vou deixar o Chimecho aqui no A. E o Pelipper fica aqui. E os Pokémon de Unova da equipe Rocket? Olha, eu posso deixar até nessa ordem aqui. Mas eu não vou muito com a cara dos Pokémon da equipe Rocket. Os últimos dois de Unova vieram num off-screen, né, meio tipo, olha, a gente capturou. Acho que foi o segundo caso de off-screen da equipe Rocket, porque teve o Victor Bell mesmo, né, que foi um dos primeiros Pokémon de captura off-screen da equipe Rocket, e tirando o Growlithe, porque tem a história, né, tem o contexto do Growlithe, mas eles não, eles aparecem e eu não engoli. O Among Us, ele é sempre um Pokémon esquisitão, sério. Ele é muito obediente, mas ele... Sei lá, eles podiam ter dado a mesma característica, né, dos Pokémon que seguiram os passos do Victory Bell. Mas não. Eles deixaram tão maçante os Pokémons da Jessie e do James em Unova, que eu fico, tipo... Não sei. Por isso que eu deixei o Yamask e o Woobat aqui, porque eu acho que eles, pelo menos, tiveram mais caracterização. Sabe, o Yamask era um Pokémon que protegia bem com a máscarazinha, assim, às vezes as situações que aconteciam com a equipe Rocket. Eu lembro de situações do Yamask às vezes tretar com o Oshawott, se eu não me engano. Então eram Pokémons interessantes esses primeiros aqui, né, mas os outros eu realmente não fui muito com a cara. Eu acho que poderiam ter funcionado melhor na mão da equipe Rocket. Eu realmente me incomodo com o time da equipe Rocket em Unova. Eu acho eles completamente sem carisma. Os Pokémon são legais, mas no anime, acho que não executaram tão bem como deveriam executar. Então, nós temos uma equipe Rocket... Ah, é, Camaleão, você esqueceu do Morpeko. O Morpeko é um Pokémon que tá bem legal, por enquanto, mas eu vou deixar ele no A, tá? Então, para os poderes da edição, apareça aí Morpeko. Eu vou deixar ele no A, ele é um Pokémon legal, mas eu acho que a gente precisa ver um pouquinho mais de Morpeko, sabe? Ele é meio irritável. Era mais interessante ver o Mimikyu, justamente por isso, sabe? O Mimikyu ficava irritado pelo Pikachu, só. Mas o Morpeko vive com fome, parece meio clichê os momentos que o Morpeko vai entrar em fúria, sabe? Tipo assim, lá vem o Morpeko entrando em fúria. Então, eu gosto, mas... Enfim, mas eu já tô bem mais feliz deles terem um Pokémon agora em jornadas do que ficar, né, com aquele gotcha do Pelipper lá. Enfim. Bom, então... É um grupo de Pokémons interessantes de acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo me deixar aqui pra baixo, enquanto a gente vai conversando. É um grupo muito legal de acompanhar, eu realmente gostei. Mas, assim, o Rank S que eu deixei é simplesmente o favoritismo mesmo, sabe? E um pouquinho de força, um pouquinho de carisma, que eu acho que o pessoal do S desenvolveu muito bem.
sabe? Muito bem. Até o Victory Bell mesmo, que foi o pioneiro, né, de ficar pegando ali no pé do James, também foi um Pokémon interessante, acho que vale o S. Eu só não ia muito com a cara do Victory Bell, estranho porque eu gosto do Pokémon. Bom, de qualquer forma, eu acho que a equipe Rocket, os roteiristas têm o que trabalhar na equipe Rocket, mas agora em jornadas parece que, tipo assim, isso é quase improvável, já que o Gol vem pegando a maior parte, né, do screen time ali. O Ash já tá apertado, Koharu então que o diga, então equipe Rocket, coitados, né? Enfim, quero dizer pra vocês que amanhã, dia 9, não teremos anime, dia 9 de julho de 2021, mas eu venho aqui dar minha pequena opinião sobre a equipe Rocket. Eu quero que vocês façam um tier list de vocês e divulguem pra mim o tier list de vocês lá no meu Twitter. Então, posta lá agora, link aqui na descrição do tier list e do Twitter. A gente se vê logo logo, quero saber a opinião de vocês. E se você tiver alguma opinião, assim, um Pokémon muito favorito de vocês da equipe Rocket, me diga aí. Mas se eu fosse colocar um mega favorito, eu acho que ficaria em Mega e Lictang, que, assim, eu amo de paixão esses dois Pokémon. Eu achava eles demais. Que saudade. Enfim, é isso. Forte abraço, se vê logo logo.